Desde o último dia 4 de maio, as regras para o financiamento habitacional passaram por algumas mudanças em todo o Brasil e existem os reflexos também aqui no estado de Alagoas. Os bancos que antes financiavam até 90% dos imóveis, agora só financiam até 60%, obrigando o cliente a ter que dar uma taxa maior, um valor maior, no caso, na entrada desses imóveis. Sobre o assunto, nós conversamos com o especialista no setor imobiliário, Tiago Dantas. Tiago, quais foram as principais mudanças a partir dessas novas regras? As principais mudanças foram exatamente a cota de financiamento, inicialmente. Taxas de juros, elas tiveram também algumas modificações, mas a mudança principal foi em relação à cota. Então, a cota que era, como você bem falou, 90% até 100%, dependendo do convênio, elas passaram a ter 50% para imóveis de terceiros. Por que isso aconteceu? Primeiramente, aconteceu devido à redução dos recursos da poupança. Devido à redução dos recursos da poupança, então houve uma ação, que é uma ação de redução de recursos para financiamento nos imóveis de terceiros. Isso atinge muita gente, há uma grande confusão, porque as pessoas pensam que isso é uma regra geral, mas não é. Queria que você explicasse esse detalhe. A regra que distingue as relações em relação de terceiros e imóveis de construtoras, que são imóveis novos ou remanescentes, ela segue da seguinte forma: a cota reduzida para 50%, como eu bem falei, é para imóveis de terceiros, que estão sendo revendidos de pessoas físicas. Já os imóveis novos, que são de construtores, ou os remanescentes de construtores, que nunca foram habitados, ele tem uma cota maior, uma cota de 80% e de até 90%, dependendo do vínculo empregatício do cliente. Quem já tinha um imóvel financiado antes dessa regra, ele vai ser afetado também com essa mudança? Não. Uma vez contratado e assinado esse contrato de financiamento, esse contrato não terá mais nenhum tipo de alteração de acordo com essa nova mudança. Se a pessoa não tiver o dinheiro para dar entrada, qual é a melhor alternativa para investidores, para os próprios clientes? Como é que eles devem fazer diante desse novo cenário? Diante desse novo cenário, os imóveis de terceiros, que teve uma redução na cota de financiamento, normalmente as pessoas estão negociando com permutas, dando imóvel de menor valor, uma vez que essa modalidade atende a um cliente de uma renda diferenciada. Então, nesses casos acontecem permutas, acontecem negociações à parte, onde ele vai conseguir financiar os 50%. Já nos imóveis que são novos ou remanescentes, esses 20% ou 10% gerado de sinal podem ser parcelados por alguns construtores, se esse imóvel estiver em processo de construção ou mesmo negociado de uma outra maneira. Qual é a sua orientação para que as pessoas que querem investir, querem comprar, querem alugar, diante de tudo isso? Porque são muitas dúvidas, é um assunto complexo, então qual é a sua indicação para quem quer aderir a esses novos investimentos a partir dessas regras? Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que essa mudança atualmente foi apenas pela Caixa Econômica Federal. Instituição mista ou privada, as instituições bancárias, elas mantiveram as regras anteriores até então. Aí, daqui para frente, a gente não sabe como vai se comportar essa mudança. Outro fato importante, que a dica que eu dou para todo mundo que procura imóvel para comprar ou negociar, em termos geral, que ele procure uma empresa, um profissional competente, responsável, um intermediador, um corretor de imóveis, uma imobiliária, para ajudar a conduzir nessa aquisição ou no aluguel. Bem, obrigado, Tiago, pelos esclarecimentos. Nós conversamos aqui com Tiago Dantas, ele que é especialista no setor imobiliário, esclareceu algumas dúvidas em relação às novas regras de financiamento habitacional. Abdias Martins para o Jornal da Cultura.